Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolão. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi, e ele tornou-se o seu chefe, e estiveram com ele cerca de 400 homens. Dali foi Davi com Masfa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-se, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gade disse a Davi: Não fiques no fortim, parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Arete. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira, na colina, com sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhe: Escutai, benjaminitas, será que o filho de Isaí dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vos conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Isaí, e ninguém se deu o trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim para armar-me ciladas como ele o fez hoje. Doeg, o edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Isaí chegar a Nobe, à casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Ele consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. Chegando eles à presença do rei, Saul disse-lhe: Escuta, filho de Aquitobe. Eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que? Retornou Saul. Conspiraste contra mim, tu e o filho de Isaí. Deste-lhe pão e uma espada, e consultaste Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas, como hoje acontece. Aquimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Porventura, hoje que comecei a consultar Deus por ele, longe de mim qualquer ideia de revolta. Não impute o rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isso, nem pouco nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam: Ide, disse ele, matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram, mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Vamos, fere-os. E Doeg, o edomita, aproximou-se, e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passado ao fio de espada a cidade sacerdotal de Nobe. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia
que estando ali Doeg, o edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. Disseram a Davi: os filisteus estão atacando a Célia e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu: vai, tu os ferirás e libertarás Ceila. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo. Quanto mais formos a Ceila contra as tropas dos filisteus? Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: vai, desce a Ceila, porque entrego os filisteus nas tuas mãos. Davi foi para Ceila com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota. Assim libertou os habitantes de Ceila. Ora, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugira para junto de Davi a Ceila, levava consigo o efode. Saul foi informado de que Davi se encontrava em Ceila e disse: Deus entregou-o nas minhas mãos, pois foi encerrar-se em uma cidade com portas e ferrolhos. O rei convocou todo o povo às armas para descer a Ceila e sitiar Davi com sua tropa. Mas Davi, sabendo que Saul maquinava perdê-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traze o efode. E ajuntou: Senhor Deus de Israel, vosso servo sabe que Saul pretende penetrar em Ceila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Ceila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá como o vosso servo ouviu dizer? Senhor, Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: ele descerá. E Davi ajuntou: os habitantes de Ceila entregar-me-ão a mim e aos meus homens na mão de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi partiu precipitadamente com a sua tropa, em número de aproximadamente 600 homens, e saíram de Ceila, marchando ao acaso. Saul, informado de que Davi deixara Ceila, renunciou à expedição. Davi permaneceu no deserto, em lugares bem protegidos, e habitou no monte do deserto de Zif. Saul procurava-o sem cessar, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi, sabendo que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oxa. Então Jonatas, filho de Saul, foi ter com ele em Oxa, e confortou-o em Deus, dizendo: não temas, porque não te atingirá a mão do meu pai. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Meu pai bem o sabe. Fizeram ambos aliança diante do Senhor. Davi ficou em Orcha, e o Jonatas voltou para sua casa. Alguns zifeus subiram a ter com Saul em Gabaá, e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de Orcha, na colina de Aquila, à direita do deserto. Desce, pois, ó rei, já que tanto o desejas, e nós nos encarregaremos de entregá-lo nas tuas mãos. Que o Senhor vos abençoe, respondeu Saul, porque vos compadeceste de mim. Ide, informai-vos diligentemente e procurai saber o lugar onde ele se encontra, ou se alguém o viu, porque me foi dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os seus esconderijos, e voltai a mim com notícias seguras, a fim de eu ir convosco. Pois se ele estiver na terra, eu descobrirei
entre a multidão de Judá. Partiram antes de Saul para Zif, mas Davi e os seus estavam já no deserto de Maom, na planície ao sul do deserto. Saul partiu com seus homens à sua procura, mas Davi, informado disso, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul o soube e foi persegui-lo ali. Saul ia por um flanco na montanha, e Davi com os seus pelo outro, em fuga precipitada para escapar de Saul. No momento, porém, em que Saul com seus homens iam apoderar-se de Davi e sua gente, veio um mensageiro anunciar ao rei: "Vem depressa, os filisteus entraram na terra." Saul abandonou a perseguição e foi combater os filisteus. Por isso, àquele lugar foi dado o nome de Rocha da Separação. Subindo dali, veio Davi habitar nas alturas em Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi-lhe anunciado: Davi está no deserto de Engade. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Escol e foi em busca de Davi com sua gente nos rochedos dos cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades. Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens, os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul, e logo depois o seu coração bateu-lhe, porque tinha ousado fazer aquilo. E disse-lhe aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estando a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Davi conteve os seus homens com estas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu seu caminho. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver, e Davi inclinou-se, prostrou-se até a terra, e disse ao rei: Por que dás ouvidos ao que te dizem? Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas eu te poupei dizendo: Não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta do teu manto em minha mão. Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei, reconhece que não há perversidade nem revolta em mim. Jamais pequei contra ti e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Por isso não te tocará a minha mão. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto? Uma pulga? Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti. Que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Dize-me bem pelo mal, fizeste-me bem pelo mal que te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha me entregue a ti e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei, e que nas tuas mãos
será firmada a realeza. Jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome da casa do meu pai. Davi jurou. Depois disso, Saul voltou para a sua casa e Davi com a sua gente voltaram ao seu refúgio.